Oi, gente, vamos chegando, puxa a cadeira, pega papel e caneta. Deixa eu anotar aqui. Boa tarde, né? Tô pensando no tema da live. Vamos chegando, gente. Se vocês estiverem me vendo e me ouvindo bem, vocês me avisem. Crianças, rotina, adultos e o mundo, vou escrever. Ai. Aqui, deixa eu fixar. Aí, esta live vai ficar salva, tá bom? Então pode ir dando, se vocês quiserem chamar, vocês chamam, se vocês não quiserem, não precisam. Eu não gosto de ficar, manda aviãozinho ali, porque tá demanda. Nada quem faz, eu não gosto. Eu sou totalmente da liberdade. Quer fazer? Faz. Quer ver a live? Vê. Não quer? Vê depois. Não quer ver nunca? Não tem problema. Vocês já viram como é que eu tô hoje, né? Afiadíssima. Gente, essa live... Vocês percebem que o meu Instagram, ele é totalmente um barquinho... Um barquinho à vela no mar. E ele vai muito ao sabor do vento. E o vento, quem sopra são vocês. Eu sei onde eu quero chegar, mas eu entendo que às vezes a gente tem que fazer várias paradas, né? Então, assim, eu tô no alto mar e eu sei que eu sei onde eu quero colocar o meu barco. Mas como eu não tô sozinha, né? Então eu vou deixando vocês me ajudar nessa condução. Então, conforme as coisas vão chegando, eu sempre vou anotando. Então, assim, eu tenho muita coisa que fazer nesse Instagram mesmo, nesse meu Instagram, porque eu sempre vou anotando as demandas, os pedidos de vocês, as coisas que se repetem. E quisera eu poder produzir muito com constância, com organização, mas eu ainda não consigo, né? Porque apesar de eu tomar este lugar como um trabalho, não é um trabalho que eu consiga desempenhar todos os dias naquele certo horário, naquela organização. Ainda não consigo, mas eu chego lá. Bom, gente, muitos de vocês, sempre que eu abro caixinha, né, perguntam muito sobre criança, meu filho tá passando por isso, minha menina tá com isso, minha sobrinha tá fazendo aquilo, e enfim, sempre muitos dilemas, sempre muitos problemas, sempre muitas situações. Então, hoje eu vou fazer uma live falando um pouquinho do que como eu conduzo aqui as coisas e os frutos que eu tô colhendo, porque não dá para eu falar também assim com muita propriedade, porque eu tenho crianças num limite, numa faixa etária que vai até 5 anos. Então, assim, eu consigo falar determinadas coisas com mais propriedade porque eu já tenho uma certa experiência, mas outras coisas eu não posso adentrar muito nesse universo. Porém, não vou falar aqui como uma psicóloga, tá? Porque depois aí vai vir um monte de gente enchendo o meu saco e eu vou falar aqui como mãe, né? Como mãe e como alguém que faz um monte de anotações, observa muitas coisas. É claro, tenho experiência de consultório, né? Tô atendendo agora, mas eu não quero ficar assim com esse... Porque adentrar como psicóloga nesse universo é muito complexo, né? Eu teria que ouvir melhor cada história, esmiuçar mais. Então, eu vou falar meio que de um modo genérico, meio que de um modo mais amplo. E eu espero que as coisas que eu disser aqui sirva para você, né? E que te ajude. São pequenos flashes, luzes, assim, né? Para começar a falar nessa história vocês podem ir mandando as perguntas conforme eu vou vendo, depois no final eu posso também talvez só responder, enfim, tá? Mas vai ficar salva essa live. Quando a gente fala de criança, a gente tem que lembrar que essa criança, ela está em formação. E que, portanto, tem alguém por trás dela, né? Eu sempre lembro de uma história, de uma frase do Chesterton, que ele fala que quando ele pensa no mundo, ele sempre pensa... Isso ele é um artigo que ele escreve respondendo um fulano que era ateu.
E ele fala, eu sempre penso no mundo sendo contado por alguém que o fez. Quer dizer, sempre tem alguém por trás, né? E esse alguém só pode ser que seja Deus, para ter feito um mundo desse tamanho. Então, quando a gente fala de criança, eu sempre penso o que está por trás. E o que está por trás de uma criança é sempre um adulto. E esse adulto é o pai ou é a mãe. Então, esse é um ponto que eu não vou me aprofundar, mas eu falo que eu não atendo criança justamente porque a criança é um sintoma e a causa são os pais. Então, assim, criança, meu filho tá ansioso. Inclusive, semana que vem eu vou fazer uma live com uma pessoa bem legal sobre ansiedade na infância. E isso também é uma coisa que dá muito pano para manga. Mas, gente, eu falo por experiência própria, porque dos 4 aqui eu tenho um deles que é mais agitado. E que se eu fosse uma mãe desatenta, não estou chamando ninguém de desatenta aqui, mas se eu fosse uma mãe um pouco assim, desesperada, vou usar esse termo, eu iria dizer que ele é ansioso, né? Que o Joaquim, por exemplo, o Joaquim é o mais agitado. Então, se eu fosse um pouco desatenta, eu ia dizer, olha, ele tem ansiedade, mas a verdade é que ele não tem ansiedade. A verdade é que um pouco é o jeito dele, misturado com um pouco da nossa rotina, misturado com um número grande de irmãos. Então, você tem que levar tudo isso em conta. Você não pode dizer que não existe, gente, ansiedade na infância. Existe, sim, aspectos que podem contribuir, né? Por quê? Porque a criança está numa fase de descoberta. E essa descoberta gera um assombro, um tipo de espanto. E esse espanto gera um tipo de ansiedade, mas não é uma ansiedade patológica, é uma ansiedade natural de quem está descobrindo as coisas. Você pensa quando você vai, sei lá, comprou alguma coisa, comprou um carro, sei lá, estou usando um exemplo muito esdrúxulo, mas comprou algo e essa coisa está para chegar, ou você está para receber alguém, você não fica naquele, ai meu Deus, eu estou ansioso. Não é ansiedade, é um sentimento próprio, natural de uma circunstância na qual eu não conheço direito e que está para se revelar diante de mim. Então, a criança age do mesmo modo. Eu não sei direito o que vai acontecer alguma coisa, como é que é? A criança fica nesse assombro, né? Vê que uma simples formiga, às vezes, já é suficiente para parar 3 crianças que estão indo em direção a um parque e uma vê uma formiga e diz, uau, olha uma formiga. Todas param para olhar a formiga, né? Então, é próprio, é uma característica específica, é uma característica inerente. Então, dizer que a criança tem ansiedade, opa lá, peraí, vamos com calma, né? Outra coisa, quando eu falo, tem uma criança por trás desse adulto, tem um adulto por trás dessa criança, é porque justamente a criança está em formação. E eu, propriamente, sou eu, o cuidador, a mãe, o pai, o educador, sou aquele que está com a mão na massa. Então, quando a gente... E, de fato, é algo muito, assim, complexo. Hoje ainda, esse fim de semana eu falava pro Arno, uma das tarefas mais difíceis, na minha opinião, é educar uma pessoa, né? Porque são tantos aspectos que envolvem essa educação e, principalmente, porque eu também tenho falhas na minha educação. Então, ao passo que eu tenho que educar alguém, eu, às vezes, erro porque eu também estou errando, né? Ou porque comigo também a coisa não está funcionando direito, então, muito provavelmente, quando eu for aplicar com a criança, que também vai ter as suas deficiências. Mas isso não pode ser um motivo para que eu desista, para que eu diga, dane-se. Por quê, gente? Porque se eu deixar a criança a Deus dará, se eu falar, não, deixa, daqui a pouco a coisa melhora. Gente, não melhora. Você vai estar criando um pequeno bichinho. Você vai estar criando uma pessoa que depois lá na frente vai dar problema. Porque cada fase de desenvolvimento é uma lacuna que vai sendo preenchida, é as partes que vão desembocar no todo, numa integridade. Porque a gente está falando do quê? Da educação de um homem integral, no todo. Então, eu tô aqui ajudando em todos esses aspectos. Falando assim parece muito grande, né? Parece um pouco assustador, mas não é. Não é à toa que a criança nasce não sabendo nada e que aos poucos vai se desenvolvendo. É porque, de algum modo, a gente vai se desenvolvendo junto com esse ser humano, né? É assim que acontece, graças a Deus. É a mesma coisa quando a gente engravida, né? O primeiro filho,
a gente não tem nada assim. Mas nesse gestar já vai também sendo desenvolvido em nós vários, além de toda a parte fisiológica, a nossa audição vai melhorando, o nosso paladar vai ficando diferente, a nossa visão vai ficando diferente, nosso corpo vai se transformando e os nossos sentimentos também, né? Se antes a gente não se imaginava cuidando nem de um cachorrinho, agora a gente já consegue imaginar a gente segurando um bebezinho. Né? Então é mais ou menos assim, para elencar isso é mais ou menos isso. Então quando a gente fala de educação de criança, de essas coisas, muitas pessoas falaram assim, o meu filho acorda, tá com 3 anos e tá acordando de madrugada. Eu não sei o que fazer com o meu filho de 5 anos, que agora regrediu na escola. Minha sobrinha não sai do celular. Eu tô com uma criança de 3 anos que tá fazendo determinadas coisas. Olha, gente, todos esses aspectos, quando a gente investiga eles à luz da nossa atenção, fica muito fácil de conseguir mapear os problemas. Então, a primeira sugestão que eu vou deixar aqui para vocês é: quando vocês estão diante de uma criança que está começando a fazer coisas das quais ela não estava acostumada a fazer, você vai pegar um papel, uma caneta e você vai escrever o nome dessa criança, a idade, e você vai escrever o que a criança está fazendo. E você vai escrever como é que é o dia dessa criança. Isso aqui, gente, é exercício que eu faço aqui com os meus. Não é nada, não estou falando nada de psicologia, estou falando coisa que eu faço aqui com os meus. Por quê? Porque a gente é desatenta, a gente não percebe e às vezes a criança é tão sensível que pequeninas mudanças, que coisinhas poucas altera bastante, impacta bastante sobre eles, porque eles ainda são movidos totalmente pelos sentimentos. Então, por exemplo, às vezes eu percebo que os meus aqui estão um pouco agitados. Eu penso, o que será que está acontecendo? Aí eu penso, sabe o que? Vou dar uma organizada nos brinquedos. Pronto. Eles ficam calmos novamente. Eles mesmos bagunçaram todos os brinquedos e deixaram a coisa toda zoneada. Mas aí eu ajudo e eu mostro para eles o quanto a ordem é gostosa, impacta sobre nós, né? Eu não fico falando isso, olha, tá vendo? Vocês são uns bagunceiros, uns desordenados, Não, eu não falo nada disso. Eu falo, gente, vamos ajudar a mamãe a dar uma organizada nos brinquedos? Ou às vezes eles nem querem, tudo bem, eu pego e organizo. Eu não quero ficar... A minha mãe fazia muito isso com a gente. Minha mãe nunca obrigou a gente a fazer alguma coisa dentro de casa, sabe? Vem aqui organizar, vem. Ela chamava e começava a fazer. E com o tempo, você vai criando consciência, você vai vendo que o quanto você ama tua mãe, você vai vendo, poxa, eu acho que eu podia ajudar ela. Então, você começa a ficar, a exercitar ali a empatia e você começa a ajudar a tua mãe sem que ela precise se estressar muito. Então, eu pego mais ou menos a mesma técnica da minha mãe. E eu vou fazendo, volta e meia eu introduzo eles, ou eu faço, por exemplo, Lego, né? Lego é uma coisa que quando você abre, tira a caixa ali e joga tudo para fora, parece que eles se reproduzem. Então, na hora de guardar, eu falo o seguinte, olha, meninos, vocês vão guardar só as peças verdes. Ou, por exemplo, Joaquim, você vai guardar só as peças azuis do Lego, e você só as verdes, Vicente. E Joaquim e Isabel, você vai guardar só as amarelas. Então, isso é um desafio, a criança fica, uau, a mamãe, agora eu guardei só as verdes, e qual eu posso guardar? Eu falo, já concluí a tua tarefa? Então, agora, vê se o outro está precisando de ajuda. Ou, então agora você pode guardar as vermelhas, sabe? Ou às vezes eu coloco uma música e falo, vamos ver quem vai arrumar a sala no tempo mais rápido antes que a música acabe. Né? Então, é mais ou menos assim. De novo, gente, eu não estou querendo entrar na casa de vocês e mudar nada. Só estou dando aqui o meu parecer com o que eu faço e dá certo, tá bom? Sempre que a gente fala de educação de filho, é um assunto muito delicado, né? De novo, porque envolve a nossa própria vida, envolve um casal, uma família que tem um ritmo, que tem, né, várias circunstâncias. Então, tudo isso entra em xeque e precisa ser analisado, sim, né? Mas vou falar, então, aqui. Então, esse é um aspecto. Se está muito agitado, dá uma olhadinha, ver se talvez não precisa organizar um pouco um cômodo da casa, organizar um pouco os brinquedos. Outra coisa que eu faço muito, que eu amo, gente. Quando eu vejo que a coisa está muito
assim, eles estão agitados e tal, eu vou lá e mudo os móveis do quarto. Eu amava fazer isso, gente. Amo fazer isso, sabe? Agora não dá, porque a minha sala já não é toda estável, tá sempre do mesmo jeito. Mas o quarto dos meninos eu ainda consigo fazer isso. Então, volta e meia eu coloco um móvel só, de um lado, depois um móvel do outro. E eles ficam super, uau, mamãe, você organizou. Outra coisa que é muito gostoso e que impacta sobre a criança é você comprar uma roupa de cama. Que seja de bichinho, alguma coisa que eles gostam, né? Algum tema. Então, você inclui a criança naquilo, naquele serviço. Vem ajudar. Isso as crianças, os meninos têm que arrumar a cama de manhã. Então, isso foi um aditivo, sabe? Foi uma coisa que ajudou eles a criar esse hábito e a gostar de fazer isso, né? Porque depois fica tão bonito. Olha, os bichinhos ficaram organizados. Enfim, são pequenas coisas. Quando a gente começa a ver comportamentos um pouco mais acentuados e um pouco mais diferentes, o ideal é a gente começar, nessa anotação, a ver sobre como estão funcionando as coisas na nossa casa, né? A gente bate muito na tecla da rotina, só que eu entendo que tem muitas famílias que têm essa grande dificuldade justamente porque já vem de uma educação deficiente, né? De crescer num âmbito totalmente que, ainda que, gente, isso explica, mas não justifica, tá bom? Não é porque a tua mãe, tadinha, não tinha essa noção que agora você não pode, que agora você tem essa noção da importância da rotina que você não pode vir a fazer, tá bom? Eu sou totalmente contra esse negócio, mas a minha mãe também me criou assim. Faz favor, você é adulto, né? A gente tá aqui falando com gente adulta que tem consciência e que pode sim educar a sua própria vontade, se educar e fazer diferente, né? Ó, a caneta tá na tua mão, é você quem tá contando a tua história, tá bom? E se você tem consciência, sabe das lacunas que não foram preenchidas na tua educação e agora você fica justificando os teus erros nisso, você tá acabando com a tua biografia, com a tua narrativa, com a tua história. Você tá negligenciando um fator importantíssimo, né? Tudo bem, a gente tá falando, dormi com os meus pais até os 17 anos, hoje meus filhos dormem sozinhos em seus quartos. Exatamente. Eu vejo tantas coisas que minha mãe não tinha rotina nenhuma com a gente. Eu lembro que com 2 anos e meio, depois, eu só fui entender isso depois que eu tive o Vicente, porque eu cresci ouvindo, Araceli, você depois dos 2 anos e meio não tinha mais quem aguentasse. Hoje eu entendo. Pensa só, uma sanguínea, eu sou sanguínea, com 2 anos e meio, que não dorme mais à tarde, que não tem rotina. Pudera, entendeu? É muito fácil falar que não aguenta. Mas entende? Os meninos aqui, se eles não descansam, se eles não têm momentos de calmaria, e eu vou falar uma coisa que eu tô fazendo aqui que tá dando muito certo, não tem quem aguente. Vira o caos mesmo, você não quer mais ter filho, você fala, Deus do céu, né? Então, para de ficar culpando, para de ficar balançando a tua vida nas coisas que os teus pais fizeram. Pensa só, eles fizeram o máximo que eles podiam. Eu sempre olho para minha mãe e penso, ela fez muito ainda pela gente, com os recursos que ela tinha. Tanto recursos de saber, quanto recursos financeiros, enfim. Ela fez tudo o que podia, né? Dentro das limitações dela. Hoje ela fala, nossa, quanta coisa eu fiz de errado, mãe. Falei, esses dias até ela estava aqui, nossa, olha, quanta coisa eu fiz errado na educação de vocês. Falei, mãe, tá tudo bem. A conta já foi paga, já tá tudo certo, né? A gente agora que tem que se haver. E graças a Deus, porque se não fosse isso também a gente ia ficar estagnado, achando que a gente era muito bom, né? Então a gente usa, vê as coisas desse modo. Bom, voltando para comportamentos muito esdrúxulos, muito estranhos por parte da criança. Então você vai pegar e vai ver como é que é o andamento da tua casa, né? Como é que funcionam as coisas. E aí entra essa grande rotina, né? Esse grande termo que de fato é importante, porém você precisa levar em conta o ritmo da sua casa, né? Então, sempre que eu converso até hoje estou atendendo pessoas, a gente, né, os ansiosos, que são muito ansiosos, eu falo, vamos montar uma rotina, mas uma rotina que seja praticável, uma rotina que você consiga colocar em prática, e não uma rotina ideal, uma rotina muito lá num patamar inalcançável, que você nunca vai conseguir colocar em prática. Tem que ser algo que seja
realizável. E isso não significa também que não possa ser modificado de tempos em tempos, porque as crianças vão crescendo, as demandas vão mudando, o ritmo, às vezes a gente muda de cidade, muda de temperatura, muda de casa, vai para uma casa menor, vai para uma casa maior, tudo isso impacta, né? Então, mas o que é essa rotina? A rotina consiste em você fazer determinadas coisas todos os dias, no mesmo horário, por exemplo. Então, vamos pegar ali o banho, né? O banho é uma coisa que independe de qualquer circunstância, no sentido assim, você consegue estabelecer um horário em que você consegue dar banho, né? Porque eu entendo que ou a criança vai comer depois ou antes, você também que vai definir isso, você vai definir se é melhor, e você vai fazendo testagens, você vai vendo, opa, ó, eu dei banho depois da janta, acho que fica melhor, a criança está mais relaxada, pelo menos aqui para mim é melhor. Por exemplo, eu percebo que depois do banho eles já ficam bem entregues e eles não comem direito. Então eu sempre dou a janta antes do banho, né? Outra coisa, eu fazia a lição do silêncio, que eu já vou mostrar um videozinho para vocês aqui que eu gravei deles. Eu fazia a lição do silêncio depois do banho, também troquei, eu faço a lição do silêncio depois da janta, porque aí eles já vão pro banho mais calmos. Então você vai fazendo coisas e vai alterando. Eu rezava o terço em determinado horário, agora eu faço em outro horário. Então você vai modificando, você vai ajustando conforme o andamento da casa, conforme as coisas. Uma vez estabelecidas, você vai cumprindo isso, você vai aí sim aplicando a constância, a frequência, né? Por que é importante a rotina? Porque ela gera em você um tipo de controle, né? Você sabe que determinadas coisas vão acontecer. É claro, não precisa ficar tão engessada, no sentido assim, ai meu Deus do céu, não consegui ainda fazer isso, e aí por causa disso você fica nervosa, e aí você começa a descontar nas crianças. De novo, a rotina, ela funciona para uma casa como as margens funcionam para um rio. Então, elas vão dando movimento, elas vão ajudando a fluidez da água. Aqui é a mesma coisa, numa casa a rotina funciona desse modo, ela vai dando um tipo de fluidez, um tipo de uma sequência, né? Vai tendo as atividades vão tendo uma sequência. Isso te ajuda a evitar determinados comportamentos. Então, por exemplo, é natural que a criança chore. Meu Deus, toda vez que eu vou dar banho, ele chora muito. E você tá dando banho antes da janta ou depois? Não, a primeira coisa que eu faço é dar banho. Talvez ele esteja com muita fome, né? Toda vez que eu vou dar banho chora muito. Será que não tá muito tarde esse banho? Talvez está muito cansado, com muito sono. Talvez eu vou puxar um pouco mais, né? Então, você vai vendo essas coisas, você vai testando e observando, gente. Você tem que observar e tem que anotar. Não confie na sua cabeça, porque ela não funciona, tá bom? Eu já vou explicar o que é a técnica do silêncio. É a lição do silêncio, né? Bom, por fim, você se utiliza disso. Dentro da rotina, a gente tem aqueles 4 pilares básicos, né? Sono, alimentação, higiene e ordem. Então, o sono, gente, eu tava falando nos stories esses dias, é uma baliza. Tem aqui a Aline, que é consultora de sono excelente. A Aline tem feito um trabalho excelente. Tem várias consultoras de sono que me acompanham, né? E, gente, de fato, isso foi um aspecto que há 6 anos atrás, né? O Vicente tem 5 anos. Há 5 anos atrás, não tinha o Instagram desse modo como a gente vê hoje, né? Com toda uma grande faculdade o Instagram, né? E tinha lá o Facebook, eu lembro que eu tinha o Facebook e tudo mais, mas eu não tinha essa troca toda que a gente hoje encontra, né? Não tem lives, não tem essas coisas assim. Mas eu fui por pura intuição, de verdade. E eu lembro que na época eu comprei, não recomendo, porém, quem quiser fica à vontade, mas comigo não deu certo. Eu comprei aquele livro A Encantadora de Bebês, né? E aquele livro é muito assim, não sei como é que aquela mulher faz com aquelas técnicas lá, né? A técnica do easy lá de dormir, acordar, fazer atividade, não sei o quê, e a cada tanto horas tem que dar mamar. Aquilo lá acabou com o meu começo de maternidade, então eu não recomendo aquele livro.
muito rígido, muito, assim, e com um tipo de criança um padrão de criança que é talvez até diferente das crianças brasileiras. Isso tem a ver também, né? Crianças americanas são de um jeito, crianças francesas são de outras, ainda que existe uma certa repetição de comportamento, porém, às vezes aquilo é uma coisa que não tem como aplicar num bebezinho, dependendo do modo como ele é, né? E aí, só que eu comecei a, por intuição, assim, perceber que eu tinha que ter uma certa rotina, e uma que eu sempre funcionei assim, porque eu sou sanguínea, então se eu não tenho uma rotina, eu fico totalmente perdida, embaralhada, sabe? As cartas interiores em mim ficam todas desencontradas. Então, eu tinha saudade do Arno. Assim, eu pensava, nossa, a gente teve tantos momentos antes de eu ter o Vicente tão gostosos, a gente lia junto à noite, a gente leu todas as obras de Shakespeare, né? Nesse tempo, enquanto eu estava grávida. Então, quando eu tive o Vicente, né, natural, um bebezinho exige bastante, mas eu comecei a sentir saudade de ficar com o Arno um pouquinho, de ter um momento um pouco mais de qualidade. E aí, rapidamente, eu falei, eu tenho que ensiná-lo a dormir. Então, assim, gente, não caia na ilusão de que a criança nasce sabendo as coisas. Eles não sabem nada, absolutamente nada. Eles só sabem comer, né? Porque agem totalmente por instinto. Nem cocô eles sabem fazer. Eles vão aprendendo no decorrer dos dias, porque você pode ver um bebezinho recém-nascido faz força na cabeça, ficam vermelhos quando vão fazer cocô, porque não sabem nem colocar força no lugar certo, né? Então eles não sabem nada. Você precisa, a gente como mãe, pai, precisa ensinar exatamente tudo. E a rotina nos ajuda nesse aspecto também. A rotina é uma pessoa que nos auxilia, digamos assim, nesse aspecto de ensinar. Nem comer, nem mamar, é verdade. Tem criança que faz a pega errada, que você tem que ensinar. Uma amiga minha mesmo teve que levar para uma fisioterapeuta, teve que fazer toda uma manobra na boquinha, fazer uma fisioterapia na língua da bebezinha. Enfim, você precisa ensinar tudo. E isso, gente, é um aspecto que pra gente, quando é mãe de primeira viagem, causa um desespero muito grande. Porém, a gente precisa, o melhor meio de você conseguir fazer aquilo é fazendo. E eu quero gravar uma live só para as mães de primeira viagem. Porque o que eu recebo de mães falando, gente do céu, meu Deus do céu, o que eu faço, que não sei o que, tô desesperada, tô querendo matar meu marido, tô querendo me separar, tô não sei o que. Gente, por favor, o melhor meio é vocês fazendo, metendo a mão na massa e não fugindo dessa circunstância. Porque o substrato daquela vida que vocês estão precisando, o substrato da sabedoria, o substrato da inteligência que vocês precisam, o substrato do amadurecimento está nessa situação que está acontecendo com você e o teu bebezinho e essa nova família que você constituiu. Então, fugir disso é negligenciar uma parte importante da tua história. E se você negligencia isso agora, vai estourar lá na frente, porque chega um momento da nossa vida em que vários aspectos surgem e brotam na nossa consciência, e se isso não foi feito, vai vir em forma de arrependimento, e daí é tarde para você tentar fazer, porque daí o seu filho já está grande e não tem mais como remediar. Então, queira viver esse momento, queira descobrir quem é esta criatura que chora dia e noite e fica pendurada no seu peito. Queira saber como funciona este bebezinho. E aí você vai talvez recorrer a essas coisas, anotar. E a rotina vai te ajudar nesse aspecto. Que horas acordou? Que horas mamou? Quanto tempo dormiu? Anota, veja, vai existir um padrão, vai existir uma repetição de comportamentos. E o sono é uma baliza. Criança que não dorme bem, criança não come bem. Criança que não dorme bem, criança não cresce. Criança que não dorme bem, a criança não sabe se concentrar. Tem problema de memória auditiva, tem problema de memória de curto prazo. Criança que não dorme, não come bem. Criança que não dorme, não sabe, não consegue obedecer com presteza. O sono é importante. A gente precisa ajudá-los, ensiná-los, e mesmo que isso vai causar um certo tipo de desconforto. Ai, eu não aguento o choro. Coloca um tapa-ouvidos no teu choro, se você não coloca um tapa-ouvidos, coloca um protetor auricular se você não consegue ouvir choro, mas enfrente essa situação. Por quê? Porque isso vai fazer bem pro teu filho. Essa é a parte que vai compor o todo lá na frente. Entende? Isso é importante, gente.
Isso, eu não nem teria a quantidade de filhos que eu tenho e não teria um casamento mais ou menos gostoso, com todas as suas intempéries, com todas as suas dificuldades, se as crianças não dormissem. E eu não estaria nem aqui. Eu tô com 2 menininhas dormindo lá no quarto. Então a gente precisa se empenhar. Ai, mas eu fiz e não deu certo. Quanto tempo? Tem que fazer mais. Mas... Ou outra. Ai, o meu bebê tá com 40 dias e não dorme nada. Ai, gente, 40 dias, vai tomar banho. 40 dias não vai conseguir mesmo. Calma, a cada coisa seu tempo. Eu falo, tá bom. Então vamos imaginar um melhor cenário. Seu filho tem 40 dias e vai dormir super bem, e você vai fazer o quê? Que nessa fase você não consegue, no primeiro respiro, no primeiro gemidinho que ele dá, você tá ali, com os olhos todos atentos em cima dele, né? Então assim, calma, cada coisa a seu tempo. Cada coisa ao seu momento. Mas o primeiro, eu fiz uma live um tempo atrás. Observar melhor para amar mais. Observa e anota. Porque você vai vendo, aconteceu uma coisa legal, acho que eu fiz isso aqui que deu certo. Então nós temos aí o sono. Aí muita gente falou, a criança começa a despertar, né, com 2 anos e meio, 3 anos, meu filho está com 3 anos, acorda muito de madrugada, acende a luz e vem para o nosso quarto. Bom, gente, com 3 anos, o que acontece? A criança entre 2 anos e 3 anos, ela começa a experimentar as primeiras notas mais fortes. É como se antes disso a criança tivesse só usando uma fragrância. Como se ela estivesse só usando uma água de colônia. Entre 2 e 3 anos, a criança começa a experimentar o parfum. Sabe aquele perfume bem forte? Que você passa de manhã e dura o dia inteiro? Então, a criança começa a sentir essas primeiras notas fortes de amor. Ela começa a perceber que, de fato, tem alguém que as ama. O meu pai me ama, a minha mãe me ama. E eles começam a experimentar a saudade. Sabe aquela ansiedade da separação que a criança tem lá por volta dos 9 meses? Não sei direito, né? 6 meses, 9 meses? Pois é, isso vai desembocar depois de modo muito consciente entre 2 anos e meio e 3 anos. Então é muito natural que... E outra, é nessa fase dos 2 anos e meio... de 2 anos e meio a 3 anos que a criança começa a ter sonhos e começa a lembrar dos sonhos. E isso, de novo, causa um certo tipo de assombro. Uau, o que está acontecendo? Isso é real ou é imaginário? Né? Então, o que você faz nessa hora? De novo, vou falar o que eu faço aqui. De fato, com essa idade, o Vicente um dia despertou, assim, ficou uma semana despertando, querendo vir para o nosso quarto. Eu muito firmemente, com carinho, não, você vai ficar aqui. Fica comigo, mamãe. Olha, Vicente, eu estou no quarto ao lado. Qualquer coisa você pode chamar, tá bom? E voltava pro meu quarto. E, gente, nessa hora, você precisa... Eu não sei fazer isso, coitadinho, vai traumatizar. Fala pra mim, você lembra o que você fez com 2 anos e meio? Ai, mas o trauma não é aquele pensamento inconsciente. Não. Se é algo que você não conhece, não te causa nada. Alguém precisa ter te contado para você saber que aconteceu isso. Enquanto você não sabe, é igual aquele tesouro que está escondido. Você está pisando em cima do terreno e nem sabe que embaixo tem um tesouro. Eu estava sentindo alguma coisa diferente. Estava nada. Porque o tesouro está lá escondido, não tem como você descobrir que estava lá. Com o trauma é a mesma coisa. Por que tanta gente fala, eu tenho traumas? Você tem porque alguém te contou. E a pessoa te contou com uma narrativa muito pesada, muito sofrida, e você reprimiu, guardou, somatizou aquilo, né? Então, assim, eu não lembro o que eu fiz com 2 anos e meio, né? Com 3 anos e meio eu lembro que eu fiquei presa no banheiro. Isso me marcou bastante. Então, até hoje, quando eu entro no banheiro... Eu fico, deixa eu ver, se eu ficar presa, por onde que eu vou sair? Dá pra sair por cima, então deixa eu chavear. Ou, não tem por onde eu sair. Não vou chavear, meto a mão ali e fico ali.
Mas ninguém me contou isso, eu tenho memória. Isso foi uma coisa que me marcou bastante. Mas eu não falo que é trauma, marcou um negócio, né? Ficar ali presa dentro de um lavabo com água jorrando, porque aí tinha aquele lava-pés, lembra? Antigamente tinha lava-pés, né? E eu fui abrir o lava-pés e aquilo começou a jorrar, não conseguia mais fechar a água e não consegui, ninguém mais conseguia abrir a porta. Fiquei, acho que umas 2 horas e meia trancado num banheiro escuro, com água jorrando, enfim. Mas então a criança não vai lembrar o que vai acontecer, né? Ai, mas meu Deus, coitadinha. Se pra você é jogo levar ele pra tua cama, tudo bem, mas eu vou te falar que a longo prazo isso vai ser ruim. Por quê? Porque vai gerar uma série de comportamentos que vão sempre estar atrelados a outras situações, né? E assim, gente, uma coisa, o que gera trauma não é falta, não é amor, não é carinho. O que gera trauma é falta de amor, é falta de carinho, é falta de atenção, é falta de presença. Isso gera trauma. É uma violência que eu cometo, isso gera trauma. Agora, eu olhar para o meu filho com amor e dizer, não, meu amor, você vai ficar aqui no seu quarto e a mamãe vai ficar no quarto da mamãe. Se acontecer alguma coisa, você pode me chamar. Pronto, não tem... Não. Ei, agora não é hora de fazer isso, tá tudo bem, tá bom? Deita aqui e fica tranquilo. Vai chorar um pouquinho, você pode até ficar um pouquinho ali enquanto tá tudo bem, sai do quarto, mas ele não vai dormir. Deixa, não tem problema. Daqui a pouco ele dorme, se não dorme, volta e diz, meu amor, tá tudo bem. Pronto, eu estou aqui, qualquer coisa você chama. Então, essa fase é muito natural. Olha, Então, esse caso dessa mãe que me escreveu que o menino tem 3 anos e acende a luz. Filho, não pode acender a luz. Você tá ouvindo a mamãe? Eu não quero que você acenda a luz. Agora não é horário. E não assim, filho, vem cá que a mãe vai conversar. Ah, gente, você tá falando com uma criança. Com criança você tem que dar ordens claras, precisas e curtas. Não venha com sermão, não venha tentando explicar a força quântica, a construção do universo. Vem cá que a mamãe vai te explicar. Não, filho, não pode fazer isso. Por quê? Porque não pode. Com crianças na idade de 2, 3 anos, você não precisa dar longas explicações. Por quê? Porque essa quantidade extensa de palavras confunde eles. Você já percebeu que uma criança de 2 anos e meio, quando ela está diante de um diálogo entre a mãe e alguém, ela pergunta, o que ele falou, mamãe? O Joaquim aqui vai fazer 4 anos e ainda ele pergunta isso. Por quê? Porque eles não conseguem distinguir direito a fala, porque não é uma fala direcionada para eles. Entende? Então, quando é uma fala direcionada, ei, não pode fazer isso. Mas por quê? Porque não pode, tá bom? E deixa a criança ali e sai, mostra que não pode, mas não fica, ai, filho, você tá com medo? Isso é outra coisa. Não fiquem sugestionando coisas que nem vocês sabem o que é. Eu já contei aqui o sonho que o Vicente teve, né? Mãe, mamãe, tive um sonho horrível. É mesmo? Então volta pra sua cama que vai ficar tudo bem. Ai, mamãe, se eu tivesse falado, você tá com medo, meu amor? Eu entendo, vem aqui. Vocês só conseguem demonstrar amor desse modo? Gente, o princípio do amor também é a firmeza. O princípio do amor é uma liberdade que conduz a um fim. Então, se você fica ali, entra no jogo da criança, coitadinho, eles vão ficar assim, totalmente... Ai, filho, você tá ansioso? Eu tô ansioso. Você pode perceber que ele vai ficar utilizando essa palavra muito tempo para expressar qualquer tipo de sentimento. Então, você não sugestiona para a criança. Meu amor, está tudo bem. Pode voltar a dormir. Ai, o que será que sonhou? Deixa de ser mãe fofoqueira. Essa não é a hora de você querer saber. Depois, no outro dia, você conversa com ele. É igual marido bêbado. Não adianta brigar na noite que chega bêbado. Tem que brigar depois, né? Quando tá consciente. Não quero... A disciplina positiva, essas coisas não vão entrar nesses âmbitos, gente. Isso aí, pra mim, meu Deus. A disciplina positiva não leva para um fim integral, né? Ela não vê o homem de modo integral, corpo, alma e espírito. Ela vê só uma parte, né? Mas eu ainda vou falar sobre isso também, mas não agora.
Bom, aí você não sugestiona nada para a criança. Nessa hora, filho, vamos lá. Vai pro seu quarto, tá tudo bem. Mamãe tá aqui, o papai tá aqui. Não precisa ficar... Não tá acontecendo nada. Foi só um sonho. Sonhos não existem. Eu já falei isso pro Vicente várias vezes. Ai, mamãe... Essa semana passada, né? Eu contei nos stories. Um dia veio o Joaquim, outro dia veio o Vicente. Mamãe, posso dormir com você? Não, não pode. E eu já vou levantando e... Vem cá, meu amor, vamos lá pro teu quarto. Assim, não... Ai, vem cá. Ai, meu Deus... Não sentimentaliza demais. Não fica fazendo uma coisa demais. Ah, mas coitadinho, ele tá em sofrimento. Tá nada. Pô, tá numa cama gostosa, cheirosa, quentinha. Você tá ali, você ama essa criança. Antes de dormir, quando ele dormiu, você foi lá, ficou contemplando o sono dele, pedindo desculpa por ter sido uma mãe ruim. E aí agora você tem, ai, ele tá sofrendo. E qual é o problema de sofrer um pouquinho? Desde quando o sofrimento mata alguém? Entendeu? Calma, você está falando com uma criança que está em desenvolvimento e você quer levar o desenvolvimento pleno e ela tem que passar por isso. Isso faz parte do desenvolvimento da criança, né? E tá tudo bem. Você não está traumatizando ninguém. Você tá batendo? Você está cortando o dedo? Você está deixando ela passar fome? Não, muito pelo contrário. Você está tentando fazer da melhor forma possível e isso vai ajudá-lo. Por quê? Porque a criança precisa sentir que tem alguém no comando. Quem é esse alguém? É a minha mãe, é o meu pai. Eles sabem para onde me conduzir. É claro que isso parece muito complexo falando assim, mas trocando em miúdos, de fato eles precisam saber como funciona a coisa. E para isso, o Vicente até hoje, a gente, sei lá, esses dias a personal aqui veio fazer um exercício aqui porque eu não pude descer. Aí ela falou, um dia vocês vão lá na casa da Cris, ficar lá uns dias, passar lá uma tarde? O Vicente olhou pra mim. A gente pode, mamãe? Eu falei, a gente vai ver. Assim, deixa eu ver com a minha mãe, né? Não posso... A minha mãe é que sabe o que a gente tem que fazer. Antes ele dormiu, eu falo, Vicente, quer fazer um xixi? Porque ele não usa mais fralda. Você acha que eu preciso? Eu falo, eu acho que você precisa. Então, se a mãe acha, eu vou fazer. Eu falei isso aí. Entendeu? A criança precisa saber que a gente está com as rédeas da coisa. Então, criança muito apavorada é pai muito apavorado. Calma. Você é adulta. Mas eu não sei o que fazer. Então, não faça nada. Deixa a coisa se revelar para você mais um pouquinho. Deixa a água esquentar mais um pouquinho para ver se a coisa vai desabrochar, entendeu? Então é isso. Não sugestione nada na noite, na madrugada. Você tá ansioso? Você tá preocupado? Você tá com medo? Você tá com isso? Você tá com aquilo? Ele não tá com nada. Você não queira agora falar alguma coisa, porque ele vai pegar aquilo e vai se apropriar daquele termo e vai usar para tudo. Entendeu? Então, filho, tá tudo bem, tá bom? O que eu falo aqui, gente, eu falo pros meus aqui, pras crianças. Meu amor, tá tudo bem. Posso dormir com você? Não, não pode. Vai lá, filho, tá tudo bem, vamos indo. E vou empurrando ele ali, né, delicadamente, pronto. Quer fazer xixi? Não, não quero. Quer uma água? Quero. Tá aqui a água, ó. Qualquer coisa, a mamãe tá aqui do lado, pode me chamar. Combinado? Combinado. E pronto, deita e dorme de novo e acabou essa história. Então, você ali auxilia e mostra pra ele, olha, eu tô no comando, eu sou adulta. Eu tô acordada mesmo. Esses dias ele perguntou, mamãe, o que a mamãe faz de madrugada? Eu falei, fico vigiando o sono de vocês. É mesmo, mãe? Eu falei, às vezes sim. Tá. Bom, então, sono é essa baliza importante. Muito importante. Depois a gente tem alimentação. Então, ver, né, alimentação, parar de colocar um monte de porcaria para as crianças, né? Eu nem vou entrar nessa questão de cama compartilhada, de não sei o que, de biriri bororó. Ainda não vou entrar. Isso é outro assunto que dá muito pano para manga, né? Mas a gente vê os malefícios por aí. Eu tô até hoje atendendo pacientes que dormiram com os pais e estão ali totalmente inseguras, não conseguem tomar decisões, não conseguem fazer várias coisas porque tem um ponto lá que não foi, uma lacuna que não foi preenchida, né? Então, isso tem sim, isso vai reverter. Quantos casamentos estão a periga? Quantos casamentos estão enfraquecidos justamente porque a criança está dormindo com a mãe e o pai está dormindo na sala, no chão, em outro cômodo? Isso não se faz. Mais importante que o teu filho é o teu marido.
entendeu? Você e o teu marido precisam estar bem para que essa criança se desenvolva e cresça bem. Por que hoje tem tanta criança com problema? Porque os pais estão com problema, porque o casamento está com problema, porque a relação íntima do casal está com problema, porque você está se apoiando no seu filho ao invés de buscar conversar com o seu marido. Então aí já começa um monte de coisas que eu nem quero entrar aqui hoje, né, nessa questão, mas dá para dar muito pano aí para manga. Sono, alimentação, higiene, você sabe, dentro da rotina manter a higiene. Criança precisa tomar banho todos os dias, né? Isso precisa acontecer, precisa que você corte a unha, precisa que limpe os ouvidos, precisa checar o nariz, precisa escovar os dentes, né? Os meus falam, ai mãe, que gostoso quando a mãe corta a unha da gente. Ou eu mesmo vou ressaltando, antes deles criarem essa consciência, terminou de cortar a unha, eu falo, deixa eu olhar, que linda que ficou, ai que gostoso a unha cortada, né? Então eu vou ressaltando a importância. Quando escovo o dente, eu falo, que lindo que ficou, deixa eu cheirar. Eu vou bem pertinho da boca e falo, que gostoso o teu hálito, como é bom escovar o dente. Então você vai ressaltando essas coisas para a criança perceber a importância que esses hábitos têm, né? E como isso impacta. Ordem, né? Essa questão de ordem é muito também pessoal, né? Vai de cada família, de cada casa. Tanto que, voltando ao aspecto de cama compartilhada, não dá para eu entrar nesse assunto, porque muita gente me escreveu dizendo, Araceli, na minha casa não tem espaço. E eu entendo, né? Eu entendo, é difícil mesmo, tem casas que são muito pequenas, enfim. Existe os malefícios? Existe, mas você tem que saber assim, bom, então eu tenho que tentar arrumar um jeito para distanciar as coisas, para separar bem o negócio ali. Você não pode estar tendo relação sexual lá com seu marido com uma criança no quarto, né? Isso aí a gente já toquei nesse assunto no Instagram um tempo atrás e deu muito pano pra manga. Daqui a pouco eu volto de novo e mexo na beieira. E por fim, alimentação, higiene e ordem, né? Então a ordem também vai de manter a casa minimamente ordenada, né? Que seja um local que você consiga realizar, fazer as coisas, comer, enfim. Esse também é um aspecto muito individual de cada família, né? Às vezes tem muitas mães que têm um tipo de ordem muito fora do normal, ou claro que todo mundo gosta de ver numa casa limpinha, ordenada, mas você tem que saber que depois com criança isso fica um pouco mais em suspenso. Então eu até dei uma dica uma vez numa live, olha, aqui se você vê tem caixas atrás aqui do sofá, que 2, 3 caixas de brinquedo que são propositais, elas estão ali de modo proposital, porque para não deixar tudo às vezes aqui em volta da sala, então eu dou uma escondidinha, até brinco, depois me tira. Tem um lugar específico? Tem, mas às vezes durante o dia fica aqui, a gente vai brincando, depois coloca ali, ou traz tudo para a sala, depois guarda de novo, enfim. A gente vai fazendo de um modo que fique gostoso, mas é claro que o meu nível de exigência com ordem era muito grande. Depois que eu tive filhos, a coisa ficou mais... Tem que ficar mais amena, porque senão você fica neurótica e fica jogando e fica utilizando as crianças e fica dizendo que as crianças são o fator desencadeante e que a tua casa agora só tá bagunçada, que você tá ansiosa, que não sei o que, por causa das crianças, né? E não faça isso, porque você tem que saber que não dá. Com criança, a organização fica um pouco mais... fica um pouco mais, assim, à margem, né? Você prioriza as crianças mesmo. Por fim, gente, eu queria falar então de algo bem particular aqui, né, do que eu tô fazendo, depois eu vou tentar mostrar o vídeo para vocês. Mas eu tenho uma rotina desde que o Vicente nasceu e eu fui depois colocando as demais crianças. Sempre que nasce um bebezinho novo, a rotina ela sofre um tipo de vibração, né? Fica tudo meio, nossa, como é que eu vou fazer agora? Que horário que o bebezinho vai dormir, talvez vai acordar mais, vai mexer um pouco com o sono dos mais pequenos, mas isso não é um aspecto que faz eu desistir da rotina, porque a rotina vai fazer bem para a família inteira. Então, ainda que no começo, sempre que vem um bebezinho, fica tudo meio assim, né? Os mais pequenininhos sentem um pouco, ficam um pouco mais enciumados, mas depois volta tudo ao normal. Então, hoje a rotina aqui, ela funciona super bem. Só que eu estava percebendo de um tempo para cá que as crianças estavam indo muito agitadas para o banho, né? A gente brinca, tal, iam para o parque, tudo, voltava, jantavam, aí depois da janta rezava o terço, depois do terço a gente ia para o banho,
e eles muito agitados e às vezes demoravam muito para dormir. E como é que é a organização aqui? Os meninos dormem no mesmo quarto, a Isabel dorme sozinha e a Olivia dorme sozinha também num outro quarto. Quando essa bebezinha que eu tô gestando vai nascer, ela vai ficar um pouquinho comigo ali, né? Geralmente eu deixo até 2, 3 meses, dependendo do modo como é a criança. Mas depois, geralmente, eu passo para um quarto sozinha. E a Olivia vai dormir com a Isabel. Então, vai ficar num quarto 2 meninos, no outro quarto 2 meninas. Mas eu estava percebendo que os meninos estavam muito agitados e isso acabava atrapalhando até o sono da Isabel, porque os quartos são próximos, assim, né? Parede com parede. E aí, um dia eu tô falando com o Ar, ele falou, baby, eu acho que você precisa fazer exercícios de normalização. Então, o que são exercícios de normalização? São exercícios propostos pela Montessori, né, Maria Montessori. Não é um método que eu adoto aqui na minha casa, né? Eu estudei um pouco de Montessori e, assim, ela tem uma visão bonita do homem. Porém, eu super entendo porque eu li a biografia dela e quando você lê a biografia dela, você entende o método que ela criou. Ela é uma mulher que foi abandonada pelo marido, teve um filho único, então ela cercou bastante essa criança, né? E ela se dedicou muito a criá-lo de modo muito assim. Então, dependendo os moldes familiares, esse método não dá, né? Esses móveis todos de um tamanho só para criança e determinadas coisas não funcionam. Então, eu peguei algumas coisas. Então, ela tem vários exercícios de normalização que ajudam, que tem como intuito ajudar a criança a se acalmar, a se concentrar, a prestar atenção naquela atividade. Então, por exemplo, separar grãos de feijão. Né? Você pode colocar num potinho grãos de feijão preto e branco. E aí você pede para a criança com uma pinça separar os pretos dos brancos. Isso é um exercício. Outro exercício é transvasar líquidos. 2 jarrinhas, uma com água, outra sem água, você pede para a criança transvasar de um lado para o outro, né? E vai fazendo isso. Presta atenção, olha, não pode molhar, né? E, geralmente esses exercícios são para crianças a partir de 2 anos e meio, né? E isso você vai ajudando a criança a perceber que ela precisa ficar quietinha com o corpo, que ela precisa parar um pouquinho, enfim. E um desses exercícios é a lição do silêncio. E a lição do silêncio, o nome diz justamente isso, né? Você ensina a criança a ficar um pouquinho em silêncio. Então, a gente começou a fazer aqui em casa e os resultados foram bem, bem benéficos. Como é que consiste a lição do silêncio? Você vai num ambiente, no quarto ou, sei lá, na sala, mas enfim, que todas as luzes precisam estar apagadas. Aqui eu faço com os 3, com o Vicente de 5, com o Joaquim de 4 e com a Isabel de quase 3, 2 anos e meio. Tem funcionado com essas faixas etárias, dá certo, porque a Isabel, por ser menina, ela é mais dócil, sim, e ela quer imitar muito os irmãos. Então, quando os irmãos fazem bonitinho o exercício, ela faz direitinho. Quando os irmãos dão uma avacalhada, ela avacalha também. Mas tem dado certo, né? Então, consiste no seguinte, geralmente eu faço no quarto deles, coloco um banquinho de madeira, uma vela, eu vou tentar mostrar um videozinho aqui. Uma vela e eu falo o seguinte, bom, agora a gente vai sentar, pode sentar igual um índiozinho, bem tranquilos, isso depois. Então, como é que eu faço? A gente reza o terço antes da janta, 6 horas a gente reza o terço, 6h30 a gente janta. E depois da janta eu faço a lição do silêncio, né? Então lá por 7h10, 7h15. E depois disso a gente vai tomar banho, é um banho super rápido, não pode brincar no banho, e depois do banho tem história e deles dormem, né? Então, se tem um intervalo aqui para fazer qualquer atividade aleatória, é depois da janta, antes da lição do silêncio, né? E aí eu coloco um banquinho, uma vela, isso tem que ser sob supervisão de um adulto, tá, gente? Pelo amor de Deus, não deixa a criança com fogo. E aí eu falo, olha, tem que ficar bem quietinho, vamos respirar fundo. E quando a mamãe falar valendo, não pode mais conversar. Tem que ficar olhando a chama da vela, vamos contemplar a chama da vela. E aí a gente fica 5,
10 segundos, mas você vai aumentando esse tempo. Gente, e é a coisa mais linda ver as crianças se acalmarem. Vamos ver se eu consigo mostrar o vídeo aqui para vocês. Vamos ver aqui. Onde é que tá? Aqui. Vamos ver se vai aparecer. Respira fundo. Não, silêncio. Valendo. Respira fundo. Ai, gente, eu acho tão bonitinho. Agora como é que eu saio daqui, será? Será que eu aperto aqui? Não, assim? Silêncio. Ai, valendo. Aí. É muito bonitinho, né? Ai, eu me derreto quando eu vejo. Então, foi um exercício que deu muito certo. Por quê? Porque as crianças têm uma agitação natural, né? Quando elas estão cansadas, diferente de nós adultos, que quando estamos cansados buscamos nos atirar em algum lugar para que a gente possa descansar, a criança sente um influxo de fazer coisas ainda mais agitadas, né? Então é muito natural. Alguém está perguntando, como é que eu faço para o meu netinho de 1 ano e 3 meses se acalmar? Massagem. Massagem é um ótimo recurso para ajudar a criança a se acalmar, para ajudar a criança a se estabilizar. Gente, essa atividade da lição do silêncio pode ser feita com crianças a partir de 2 anos e meio até qualquer idade, até adulto. Você consegue fazer a lição do silêncio? Faça 5 minutos, 10 minutos em silêncio. A partir de 2 anos e meio, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 45, 35, 29 anos, 30 anos. A partir de 2 anos e meio, tá? Você faz a lição do silêncio. Desse modo ali que você viu no vídeo. Eu posso até depois postar no feed para vocês, depois. No YouTube tem vários vídeos sobre a lição do silêncio, né? Então, isso é um recurso que aqui ajudou muito a gente. Foi muito bom porque eles agora estão mais calmos, isso cria uma consciência de controle corporal, né? Porque a criança é muito agitada, quer pular, quer gritar, então isso ajuda nesse aspecto. Foi bem bom, a gente está colhendo frutos muito gostosos a partir dessa lição. Isso é um exercício de prática de meditação. Para criança, né, a gente usa como lição do silêncio. Não tem essa finalidade, né? A gente não fala vamos meditar sobre o dia, vamos meditar sobre um aspecto, não, a gente não utiliza esse termo. A gente simplesmente, quanto tempo criança de 5 a 8 anos fica olhando para a vela? Não sei, isso vai depender de quanto, você vai começar com pouco tempo. 10 segundos, 15 segundos, é pouco tempo. Você não vai querer que a criança fique 2 horas ali olhando para a chama da vela. Com 5 anos, uma criança já consegue ficar uns 40 segundos olhando em silêncio, né? Mas isso vai depender do treino. Isso é treino, gente. Se eu pedir para você ficar meia hora olhando para a chama da vela em silêncio, tem gente que vai ter um ataque cardíaco. Mas se eu falar para você, fica 2 minutos olhando para a chama da vela, até você ir acostumando o teu cérebro a se acalmar, o teu corpo a se acalmar. E às vezes eu falo para as crianças, olha, vamos acalmar o corpo, vamos relaxar, fica bem tranquilo, né? Recomenda fazer em qual horário? É melhor à noite. Por quê? Porque justamente a gente está querendo fazer essa limpeza de tudo que aconteceu no dia. Mas você pode fazer pela manhã, aí você vai sentir. Aqui eu acho que é melhor fazer à noite, esse é o melhor horário, né? Antes, a gente não faz, eu fazia antes de dormir e não dava certo, tá? Por quê? Porque eu queria que eles se acalmassem já no banho, eles estavam muito agitados no banho. Banho, aquela festa, aquela gritaria e brinquedo, banho não é isso. Aqui em casa pra gente não estava dando certo. Por quê? Porque eles demoravam para dormir ficavam muito agitados na hora de dormir. Então eu já quero que eles vão tranquilos para o banho. Então a gente faz todos os dias o mesmo exercício ou alterna? Não, todos os dias o mesmo exercício,
Todos os dias a lição do silêncio no mesmo modo, mesmo exercício, né? Não tem nada de... o que muda é só o tempo. Conforme você vai percebendo que eles vão ficando mais tempo em silêncio, você fica mais tempo fazendo, né? Ah, mas quanto tempo é o limite? Não vai ficar 10 minutos fazendo, né? 40 segundos, 50 segundos, 1 minuto, mas aí eu acho que já é com crianças bem mais velhas. Vocês viram ali, o meu durou 38 segundos, né? Tirando a minha fala, talvez deu 25 segundos, né? Então, e essa é uma atividade, gente, que, olha, não há criança que você diga, meu filho é ansioso, que diante de uma rotina, e um fator, gente, decisivo nessa questão de ansiedade é a presença. Eu deixei para falar isso pelo final. Essa live vai ficar salva. A presença, gente, vocês precisam querer estar com os filhos de vocês. Porque a ansiedade numa criança brota da solidão que ela sente. Criança ansiosa é criança que está muito sozinha. Criança ansiosa é criança que está tendo também um tempo muito grande ocioso. É criança que não... Criança ansiosa é criança que está vendo muitas outras coisas, é criança que não tem uma rotina, né? Então, eles ficam agitados na hora do terço aqui? Ficam. Ficam agitados, às vezes não, depende o dia, né? Depende do que aconteceu, se estão com muita fome, né? Eles ficam agitados, sim. Mas eu rezo mesmo assim, né? Eu vou em frente. Então, a nossa presença é o antídoto que vai curar muitas coisas neles, assim, né? Pegar no colo. É pena que eu não queria me estender tanto assim, meu Deus, deu 1 hora de live, mas tem um método que eu não gosto da filosofia, mas eu gosto de algumas técnicas, que se chama Conscious Discipline, né? Que é a disciplina da consciência. E eles fizeram uma pesquisa há um tempo atrás, fazendo a relação de adolescentes que receberam carinho, toque, físico, toque, mão, abraço, beijo, carinho, toque, de adolescentes que não receberam. Os que não receberam, todos, sem deixar ninguém de fora, foram para as drogas, experimentaram algum tipo de droga. Então, a gente precisa tocar, precisa abraçar o nosso filho, precisa ter esse contato, precisa ter um tempo sem celular, sem nada, e ficar com a criança, né? Aqui o Joaquim é uma criança que necessita de muito carinho, ele gosta dessa troca, ele gosta dessa pele com pele, então eu pego ele. Você pode contar uma historinha, né? Os meus estão muito nessa fase de história. Esses dias eu contei pro Joaquim, eu falei, filho, você sabia que você foi meu presente de aniversário? Ele, como assim, mamãe? Eu falei, porque a mamãe descobriu que estava grávida de você no meu aniversário, então você é o meu presente de aniversário. Abracei ele, beijei ele, sabe? Às vezes tem filhos que vão requerer uma atenção maior e que a gente tem que dar nesses momentos. Quais momentos? Momento do banho, o momento de comer, da refeição, dar a comida para a criança ou ensiná-la a comer sem ficar você olhando para o celular aqui, né? Tô aqui. Gente, é hora de comer, né? Ah, meu filho não come nada, não presta atenção, derruba tudo. O que você tá fazendo nessa hora? Tá olhando no celular? Ah, meu Deus do céu, não funciona. Ah, meu filho não deixa eu fazer nada, não sei o quê. Leva ele junto com você, né? Vem cá, vem ajudar a mamãe a tirar a roupa da máquina. Eu faço muito com a Isabel, né? Vem cá, você ajuda a mamãe a tirar a roupa da máquina e colocar na outra? Ou isso, ou aquilo. Tem que dar uma atenção. A nossa atenção é o remédio contra qualquer tipo de sintoma, contra qualquer tipo de comportamento inadequado que os nossos filhos apresentam. Desculpa te falar, se o teu filho está com um comportamento muito bizarro é porque você não está cumprindo com o seu papel. E isso vale para mim também. Às vezes os meus aqui têm comportamentos e eu penso, estou trabalhando demais, estou dando menos atenção para eles. Ah, e se eu trabalho fora? Quando você está com eles, esteja com eles. Esteja com seu coração ali. Esteja presente, esteja olhando nos olhinhos deles. Esteja atenta. Como é o seu filho? Hoje ainda falei para a moça que trabalha aqui comigo.
esse chorinho da Olivia de fome. E realmente, nossa, dei um brócolis pra ela na hora que a gente sentei ela no cadeirão. Ela devorou aquele brócolis. Ela falou, nossa, dona Araceli, a senhora conhece? Eu falei, gente, é mãe. Eu conheço quando eles não estão bem, a gente sabe identificar qualquer choro, né? Então, ansiedade infantil é falta de presença de pai e de mãe, é falta de rotina, é falta de olhar nos olhos, é falta de guiar o filho com carinho e firmeza. Não, isso não pode fazer. Mas eu quero. Eu sei que você quer, mas isso não vai. Isso não, eu não quero, eu não. Mas eu quero, mas eu não vou te dar. Por quê? Porque não. Nem explico muito. E eu tô sendo rude com eles? Não. Eu quero o bem deles, porque eu tô vendo lá no final. Isso vai impactar lá no final, né? Então, queiram estar, dediquem-se a isso, né? Anotem as coisas, percebam como é que as coisas funcionam, tá? Sem rotina, sempre tive problema de ansiedade, mas é claro. Mas tudo bem, agora você pode retomar isso. Não tem problema, né? De novo, não fica jogando a culpa em cima dos outros, coitados. Eles fizeram o que puderam, mas agora você pode fazer de um modo diferente, né? Meu filho tem 7 anos, é extremamente agitado, sei que não tenho estado mais com a bebê, ele sempre foi doce e agora está muito rebelde. Coloca ele para fazer as atividades juntos. Tem 7 anos, já pode pegar no colo, dá ela para ele. O Vicente tem 5, meu Deus, às vezes eu vejo ele andando com a Olivia pela casa e meu coração estremece, mas eu deixo. Eu só falar, meu anjo da guarda, ajuda eles. Filho, você pode vir ajudar a mamãe a dar banho na Olivia? A Isabel foi a que mais sentiu quando a Olivia nasceu. Você pode vir ajudar a mamãe? Vem cá, meu amor. Você pega a fralda pra mamãe? Você quer colocar a fralda nela? A mamãe levanta as perninhas e você coloca a fralda embaixo. Gente, vocês não imaginam a alegria dessa menina. Então, introduz. Quando nasce um bebezinho, crianças mais velhas sentem mais mesmo. Converse com ele e fala, meu amor, olha como você era quando você era bebê. Uma criança de 7 anos já tem razão. Você pode explicar. E assim, o amor envolve ele. Ai, meu filho, como é gostoso ter vocês. Eu vou contar, eu queria até escrever um post e não escrevi, mas vou contar aqui, depois eu escrevo. Esses dias a gente estava no elevador, eu, Vicente e Joaquim, e naquela rindo, conversando e não sei o quê, e a gente estava rindo mesmo. Quando parou o elevador, entrou uma senhora e falou, nossa, que alegria! Aí eu não falei nada, a gente ficou ali, né? Daí de repente ela olhou pro Joaquim e falou, nossa, que olhos mais lindos! Aí ela olhou pra mim e ela falou, mas não são os seus olhos? Eu falei, não, são os olhos do meu avô. Ela falou, nossa, que lindo! Aí o Vicente falou, e tem mais 2 lá na nossa casa. Daí ela falou, 4? Eu falei, não, 5, porque eu tô grávida. Nossa, olha, há muito tempo que eu não encontro uma mulher empolgada. Aí o Vicente falou assim, a minha mãe não está empolgada, foi um presente de Deus. E eu, yes, estou fazendo certo. E ela ficou tipo, assim, Vicente 1, vovozinha 0, né, perdeu. E eu falei, gente, é isso, assim, eu falo pra eles como é gostoso. É claro que eu sei que tem um peso, é claro que eu sei que tem um certo tipo de sofrimento envolvido. É claro que não é fácil, gente. Eu sei que não é. Mas eu não posso dar a eles um peso que não cabe a eles carregar. Isso não é culpa deles, não é nada, né? Então, assim, tá tudo bem. A vida que tá acontecendo, como é maravilhoso ter vocês. Como a mãe ama cada um de vocês, como a mãe não consegue pensar a vida da mãe sem a presença de cada um de vocês. Então, comunicar isso para a criança, mas não fazer isso de um modo sentimental. Ai, a mamãe te ama tanto. E daí, 5 minutos depois, pega o celular e não dá mais atenção para ele. Ou de madrugada, muitas mães, porque tem peso na consciência, porque não fizeram um trabalho durante o dia, aí à noite a criança tá carente, tá com saudade, tá querendo ter um momento com a mãe e sabe que quando vai pro quarto a mãe aceita, porque daí a mãe fica com aquele peso na consciência e diz, eu não cumpri com o meu dever durante o dia, então vem cá, meu amor, vem dormir com a mamãe. Então uma confusão de sentimentos, tudo ruim, daí fica tudo ruim. Os sentimentos ficam todos deslocados. Você está preenchendo, você está querendo suprir um erro que é teu com uma atitude errada da criança e daí fica tudo essa maçaroca de coisa que depois vai aparecendo nessas questões de ansiedade, de um comportamento totalmente inadequado, de filho batendo na mãe, de filho gritando com a mãe, de filho... Entendeu?
Então não dá, gente. Daí fica tudo difícil mesmo. Vocês precisam tomar as rédeas. Firmeza, carinho. Não, não pode. Pega no colo. Ei, não pode fazer isso. Você não entendeu? Não pode. Ai, mas eu quero, mas... Não pode. E sai do lá. Enfim, daria pra fazer ainda, falar 1000 coisas aqui, tá bom? Eu espero que tenha ajudado. Eu espero que tenha sido útil, né? Eu nem respondi, acabei não respondendo praticamente nada. Mas essa live vai ficar salva, qualquer coisa vocês podem perguntar aqui depois, deixar nos comentários. Foi algo que eu fiz assim mais com o coração de mãe do que qualquer outra coisa, né? Existe temperamento que tem mais necessidade de toque físico? Existe, mas não leva isso em consideração porque é uma criança, toda criança gosta de toque físico, né? Não tem problema. Quanto o amor, o carinho, o colo, isso não vai fazer mal nas horas certas, né? De madrugada, não. De madrugada você leva lá. Diabetes em criança de 11 anos. Pais separados têm estado muito triste. Separação é triste mesmo. A vela é para se concentrar? Sim, a chama da vela é para se concentrar. A gente apaga todas as velas da casa, todas as luzes da casa. Fica escuro. E fica ali só a chama da vela. Então, estruturem uma rotina que seja de acordo com o funcionamento da casa de vocês. Lembrando, criança tem que dormir cedo, tá, gente? Essa história de criança dormir 10h30 da noite, 11 horas da noite, isso aí não tá com nada. A criança tem que dormir no máximo até 8 horas, tem que estar na cama. 8h30, rasgando assim. Também serve para os maiores? Sim, também serve para crianças maiores. Vou fazer, 6 anos pode? Pode fazer, né? A partir de 2 anos e meio até no fim da vida. Que mais? Vou dar uma passada aqui, 1 minutinho. Quantos anos a lição do silêncio? Tá, a partir de 2 anos e meio. Vamos ver o que mais. Vamos ver o que mais. Eu acho que é isso, né? Qualquer depois dúvida, vocês podem deixar nos comentários. Tá bom, gente? Agradeço muitíssimo a participação de vocês. Espero que, de fato, isso tenha... Mas por que precisa dormir tão cedo? É prejudicial? Sim, é prejudicial. Porque tem uma tabela de sono. E criança precisa dormir cedo. Por quê? Porque existe uma quantidade de sono que a criança precisa dormir de acordo com a faixa etária de idade. Crianças, por exemplo, de 4 a 5 anos precisam dormir de 10 a 11 horas por noite. Ou seja, a criança tem que dormir 8 horas. Né, das 8 às 7 da manhã. Os meus aqui vão dormir 8 horas. Quando são 7 horas, eles estão acordados. Procurem tabela de sono. Existe um padrão de sono. E isso, por que tem isso? Porque essa quantidade de sono, ela é importante para o desenvolvimento da criança. Então, criança, 11 horas da noite, meia-noite, 1 hora da manhã. Criança que dorme pouco vai dormir muito ruim, vai ter uma qualidade de sono muito ruim, vai se desenvolver, não vai comer direito, não vai obedecer direito, não vai brincar, vai ser uma criança agressiva, vai bater nos outros, vai ser uma criança ansiosa. Vejam sobre sono. Estudem sobre sono, tá bom? Dormir fora, Ara. Isso aí, dormir fora, crianças mais velhas, eu não sei, é ruim. Os meus vão dormir fora só depois dos 18. Gente, beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Existirão mais, né? Beijo.